Gravando, 1, 2, 3. Olá, aqui é o professor John Linux. Nessa videoaula nós iremos falar da pilha TCP/IP. Protocolo TCP/IP. O conjunto de protocolo TCP/IP vem evoluindo bastante nesses 40 anos. E ele é dividido em 4 níveis ou 4 camadas, que são a aplicação, transporte, rede e interface de rede. O TCP/IP não especifica a camada física, pois ela executa sobre qualquer meio físico disponível atualmente. O cabo, a fibra óptica ou rede sem fio. Os padrões dessa arquitetura são definidos pelo comitê denominado de IAB, Internet Active Board. Para um protocolo se tornar um padrão da internet, é necessário documentá-lo através de uma RFC, Request for Comments. Então nós temos aí a pilha TCP/IP com as camadas de aplicação, transporte, rede e interface. E a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o modelo OSI, que foi estudado aí em outra videoaula. Aí nós temos que a camada de aplicação, correspondente ao modelo OSI, corresponde a essas camadas, a aplicação, apresentação e sessão. Aí temos a camada de transporte e a camada de rede. E a camada de interface de rede do TCP corresponde às camadas de enlace e a camada física. Lembrando que o TCP não implementa a camada física, né? Beleza. Protocolos TCP/IP. Então aqui nós temos alguns protocolos da pilha TCP/IP. A camada de aplicação, que é a camada mais próxima do usuário, com os processos, né? Ou aplicações são, por exemplo, Telnet, FTP, SSH, SMTP, DNS, o próprio www. São protocolos aqui da camada de aplicação. A camada de transporte tem 2 protocolos importantíssimos, que é o TCP e o DP, que nós iremos comentar quando estivermos falando da camada de transporte. E a interrede, ou camada de rede, está relacionada ao roteamento, né, onde nós temos o datagrama IP. Além dele nós temos o ICMP, o RARP e o ARP. E a camada de interface de rede relacionada à Ethernet. Beleza. Camada de aplicação. Os protocolos da camada de aplicação são fornecidos pelos programas que usam a pilha TCP/IP para a comunicação. Uma aplicação é um processo de usuário cooperando com outro processo no mesmo servidor ou em um servidor diferente. Exemplo de aplicações, como eu acabei de falar para vocês, é o Telnet, o FTP, o HTTP, dentre outros. A interface entre a camada de aplicação e transporte é definida pelo número de portas ou sockets. Então aqui é onde entra a porta, né, a porta lógica, onde os processos vão se comunicar, né? Porta de envio e porta de recebimento. Camada de transporte. Os protocolos da camada de transporte fornecem a transferência de dados de uma porta a outra. Aplicações múltiplas podem ser suportadas simultaneamente. A camada de transporte é responsável pelo fornecimento de um intercâmbio de informações confiável. O principal protocolo da camada de transporte é o TCP, Transmission Control Protocol. Olha, aqui na camada de transporte nós temos 2 protocolos importantes, o TCP e o DP, e eles trabalham de formas muito diferentes. Enquanto o DP não faz uma conexão, não envia dado para fechamento de conexão, o roteamento é calculado a cada nó, não tem garantia de entrega de dados, os dados não chegam ordenados, os dados apenas são encapsulados no datagrama IP e são enviados. Do outro lado nós temos o TCP, Transmission Control Protocol, que é um protocolo com confiabilidade de entrega de dados, com fechamento da conexão. Então tem que ser enviados aí pacotes de dados para poder fechar a conexão. Encerramento de conexão. Então esse protocolo TCP/IP é um protocolo confiável, mas em compensação não é tão rápido quanto o protocolo DP, ok? Então vamos lá. Ainda a camada de transporte. Outro protocolo da camada de transporte é o DP, e usa o Datagram Protocol, que fornece um serviço sem conexão em comparação ao TCP, que fornece um serviço orientado à conexão. Isso significa que as aplicações usando o DP como protocolo de transporte têm que fornecer seu próprio fluxo, ponto a ponto. Geralmente o DP é usado em aplicações que precisam de um mecanismo de transporte rápido. Camada de rede, o protocolo de rede, o nível de rede, também chamado de internet.
fornece a imagem de uma rede virtual de uma rede. Isso é, essa camada protege os níveis mais altos da arquitetura de rede física que está abaixo. O IP, Internet Protocol, que é um datagrama, é o protocolo mais importante dessa camada. Ora, o IP está relacionado com o roteamento. Então, essa camada aqui é a camada do roteamento. O datagrama IP, ele encapsula, por exemplo, o protocolo UDP, ou segmento UDP, que é um segmento que é sem conexão, sem confiabilidade. Portanto, o protocolo IP, ou Internet Protocol, ele também é sem conexão, sem confiabilidade. O IP não fornece confiabilidade, controle de fluxo ou recuperação de erro. Essa função deve ser fornecida em níveis mais altos da camada de transporte, lá com o protocolo TCP. Okay? Parte das mensagens de comunicação entre os computadores é função de roteamento, que assegura que as mensagens serão entregues corretamente ao seu destino. O IP fornece essa função de roteamento. Uma unidade de mensagem em uma rede IP é chamada de datagrama IP. Essa é a unidade básica de informação transmitida pela rede TCP/IP. Outro protocolo de camada de comunicação entre redes são o IP, já comentei, o ICMP, IGMP, o ARP e o RARP. Camada de enlace, protocolo de enlace. Camada de enlace, o nível de enlace de dados, é a interface com o verdadeiro hardware de rede. Essa interface pode ou não fornecer entrega confiável, podendo ser orientada para pacotes ou fluxos. Na realidade, o TCP/IP não especifica aqui qualquer protocolo, mas pode-se usar quase qualquer interface de rede disponível, o que ilustra a flexibilidade da camada IP. Então aí nós temos algum protocolo da pilha TCP/IP, na camada de aplicação, que é a camada mais próxima do usuário, a camada de transporte, onde o dado pode ser enviado de duas maneiras diferentes, através do TCP ou do UDP, a camada de rede ou interrede, onde o principal protocolo é o IP, que encapsula o datagrama UDP, o ICMP, o ARP e o RARP. Aqui, a interface de rede, que não especifica qualquer protocolo, mas que pode implementar qualquer interface de rede, mostrando assim uma grande flexibilidade. Valeu!